Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Bem, amigos ouvintes do programa radiofônico A Voz do Espiritismo, nós chegamos agora ao ponto culminante, né? Digo assim porque no rádio nós já estamos com o programa em andamento. Agora os amigos do site, a partir de agora, né? Eu só gostaria de fazer um comentário antes de chamar a nossa convidada, quanto à eleição do Papa, né? Quanto à eleição do Papa, Papa argentino, né? E fiquei contente por saber da sua personalidade, né? Da sua humildade, tem demonstrado isso, e fiquei bastante feliz. Realmente, eu acho que como todos os brasileiros, né, aquela rivalidade Brasil e Argentina, puxa vida, brasileiro, puxa vida, aí já foi aquela lance do futebol, né? Mas depois que eu soube a personalidade do novo Papa, né, Papa Francisco I, vai escolher ainda se é só Francisco ou se é Francisco I, né, que ele quer ser chamado. Eu fiquei sabendo do jeito que ele sempre viveu, né, muito simples, muito humilde, andando de ônibus, de metrô lá em Buenos Aires, né, não querendo aquelas pompas todas da igreja, né, toda aquela... Depois ele foi andar no carro, oferecer o Papa, o carro oficial do Papa, ele quis o dele normal, o anel, o cordão de ouro, aquele enorme, ele quis ficar com o antigo de prata, né? Então, demonstrando aí muita humildade, né? Tomara que ele consiga fazer uma boa administração na Igreja Católica, né? E vamos aguardar aí como será a sua administração. Tudo indica que será muito boa. Bom, nós, então, hoje estamos contando com a presença, a participação da senhora Lucília Antônio Ziroldo Batagelo. Eu pedi para, neste mês de março, só mulheres aqui participando do nosso programa, em homenagem aí ao Dia Internacional da Mulher, e março acaba tornando-se o mês da mulher, né? Vamos ouvir primeiramente os cumprimentos da senhora Lucília Antônio Ziroldo Batagelo. Eu gostaria de agradecer o convite do Sr. Nelson, primeiramente, de estar aqui e saudar a todos que nos assistem e que nos ouvem nesse momento. Muito bem. O papel da mulher na sociedade, muito importante. Quanto mais passa o tempo, mais a mulher vai ganhando espaço. Infelizmente, em muitos países do nosso planeta, pessoas que nos acompanham, inclusive em vários países do mundo, infelizmente, em muitos países ainda tem muito, né? A mulher ainda tem muito que conquistar. Mas, por grande parte do planeta, né, aqui no Brasil, por exemplo, nossa presidenta, né, governante máxima do país, é uma mulher, e a mulher vai ganhando cada vez mais espaço, igualdade, né, na sociedade, é isso? Eu acho que principalmente nesse mês, como o senhor disse, né, Sr. Nelson, que tem um dia dedicado a homenagear as mulheres, é importante que a gente reflita, porque eu penso que o papel da mulher não se resume somente a conquistar direitos. Eu acho que todo papel deve ser olhado, analisado, de uma forma a ser melhor entendido, para que a gente possa bem utilizá-lo. E com o papel da mulher, nós sabemos que, como espíritos eternos que somos, ser mulher ou ser homem é apenas mais uma condição a que a gente se submete quando reencarna aqui. Porque enquanto espíritos eternos que somos desprovidos de sexo. Então, tanto como ser rico ou ser pobre, feio, bonito, doente ou saudável, ser mulher ou ser homem é apenas mais uma das contingências a que a gente se submete quando reencarna. Isso vai se alternando com as reencarnações, exatamente, né? Então, a doutrina vem nos esclarecer nesse sentido e nos convida a refletir melhor sobre o papel, cada papel que ocupamos aqui, para que a gente possa melhor aproveitar. Porque se a gente está aqui para evoluir, o interessante seja que a gente aproveite todas as oportunidades de aprendizado e de crescimento que essa condição nos oferece. Então, daí a importância de aprofundarmos o tema. E tanto é um tema importante que ele foi abordado por Allan Kardec quando codificou a doutrina espírita. Dentro do capítulo que trata da lei de igualdade, no Livro dos Espíritos, algumas questões são destinadas a analisar a igualdade dos direitos dos homens e das mulheres.
Então, por quê? Porque sabemos que somos diferentes, não há como negar isso. Basta que a gente olhe um pouquinho, analise um pouquinho o comportamento dos homens e das mulheres para a gente ver que é diferente. Tão diferente que no nosso país, como tudo vira piada, né, isso também vira motivo de piada. Né? Então, o que a gente vê muitas vezes é gozação nessa diferença que existe entre o homem e a mulher. Por exemplo, o homem reclama muito que a mulher fala demais sem chegar a um objetivo comum, que a mulher quer conversar muito, que a mulher não é capaz de dirigir bem, que a mulher não é capaz de entender um mapa. E vai no mercado, no shopping, é complicado. Não tem senso de direção, né? E deixa sempre a tampa do vaso sanitário abaixada. Já as mulheres não, as mulheres reclamam que os homens não são compreensivos, são insensíveis, não gostam de discutir a relação, deixam sempre a tampa do vaso sanitário levantada. Então isso é motivo de muita piada. Homem não entende como que a mulher consegue, a 50 metros de distância, enxergar uma meia suja jogada num canto. E não é capaz de ver, às vezes, uma luzinha piscando no painel do carro. Né? Agora, já a mulher não entende como que o homem é capaz de estacionar um carro olhando só para os retrovisores e não é capaz de enxergar, muitas vezes, uma coisa dentro da geladeira, que ele vai buscar e não acha. Né? Então, o homem, quando precisa numa festa ir ao banheiro, ele levanta e vai. A mulher não, ela convida as amigas, ela vai fazer uma reunião, ela faz até terapia no banheiro. Então, é muito diferente. Então, a mulher não entende como que o homem consegue ficar na frente da televisão com o controle remoto na mão, mudando sem parar de canal. Né? Já o homem não entende como a mulher acompanha uma novela tanto tempo, prestando atenção até nos comerciais. Então, a mulher não entende como que os homens ficam quase 2 horas olhando 22 marmanjos correr atrás de uma bola, sem prestar atenção em nada que acontece ao redor. E o homem entende como que a mulher fica tantas horas, como o senhor disse, olhando vitrine em shopping. Então, são coisas que o sexo não consegue entender. Mas hoje a gente já sabe, a gente podia ficar horas aqui falando dessas diferenças. Mas hoje a gente já sabe... Inclusive, a mulher consegue fazer 3, 4 coisas diferentes ao mesmo tempo e o homem não consegue. Exatamente. Tem muitos livros escritos estudando isso, né? Mas hoje o que nós já sabemos é que, na verdade, mulheres e homens são diferentes porque evoluíram de forma diferente. E evoluíram de forma diferente porque foram sendo submetidos ao longo do processo evolutivo a tarefas diferentes. Então, desde o tempo das cavernas, o homem saía para a caça. A mulher ficava encarregada de cuidar dos filhos e de cuidar do fogo, para não apagar. Então, enquanto os homens eram encarregados de proteger o grupo, as mulheres eram encarregadas de cuidar do grupo. Então, isso fez com que, ao longo de milhões de anos, essa forma de agir diferente, essa necessidade diferente, fosse imprimindo nos corpos e nos cérebros feminino e masculino mudanças. Então, a evolução de cada um foi tomando um rumo diferente. E até os índios também, há bem menos tempo para cá, né? Os índios também, né? Tribos indígenas também, né? Os homens vão caçar. Exatamente, né? São diferentes. Porque não é só o espírito que evolui. À medida que o espírito evolui, ele vai passando essa evolução para o corpo. Então, basta ver, ao longo do processo evolutivo, como é o corpo de um homem das cavernas e o nosso. Aquilo que não foi sendo usado vai sendo deixado de lado pelo processo evolutivo. Né? A evolução vai... Então, a evolução espiritual vai passando para o corpo físico, que vamos tendo corpos que oferecem melhores condições para que o nosso espírito continue evoluindo. Hoje temos muito mais habilidades, muito mais... coisas que o homem das cavernas não tinha. O nosso cérebro hoje tem condições de realizar muitas mais tarefas que o homem das cavernas não tinha. Né? Então, o que aconteceu? O homem foi ficando mais alto, mais forte, mais robusto, para desempenhar essas tarefas que era a cargo dele. E a mulher foi ficando mais doce, mais frágil, mais sensível, mais atenta, aguçando mais a sua percepção, a sua sensibilidade, porque ela tinha que cuidar do grupo. Então, no final dos anos 80, do século passado,
os estudiosos começaram a se debruçar sobre esse tema, para entender melhor. E o que a gente já sabe é que, na verdade, homens e mulheres processam as informações de maneira distinta. Ou seja, nós pensamos diferente. Então, a princípio, o que os estudiosos acharam? Que essas diferenças eram por causa do condicionamento social. Ou seja, somos diferentes em virtude de tudo aquilo que aprendemos quando nascemos. Então, coisas do tipo, homem usa rosa, mulher usa azul. Homem não pode chorar, mulher tem que ser mais cuidadosa, não pode gritar. Ontem mesmo eu escutei uma avó falando com uma criança, passando na rua por mim. Homem não chora, para com isso, falando para o menino. Né? Então, esses ensinamentos, menina brinca com boneca, homem brinca com carrinho, homem pode jogar bola, menina não. Então, acharam a princípio que esse condicionamento social é que fazia com que a gente agisse de maneira diferente, em virtude de tudo aquilo que a gente aprende com os pais, com os professores, com o meio que a gente vive. Mas, hoje já não. Hoje já entende que, na verdade, os hormônios e o cérebro comandam essas diferenças, são responsáveis por essa diferença. Porque mesmo que fôssemos criados isolados, agiríamos diferente. Então, somos diferentes. Agora, a ciência, então, chegou a essa conclusão. Somos diferentes. Homens e mulheres pensam diferentes, porque têm corpos diferentes. Só que a ciência não explica por que temos corpos diferentes. Por que isso? Por que Deus deu a um assim ou ao outro assado? E a doutrina espírita vem nos esclarecer nesse ponto. Porque, na verdade, o que até hormônios também diferentes, músculos, nervos diferentes, né? Exatamente, tudo favorecendo determinada condição de vida. Né? Agora, a doutrina coloca que nós somos espíritos eternos, inseridos num longo processo evolutivo. E que a gente precisa, então, reencarnar em muitas condições, nas mais variadas condições, para que a gente possa desenvolver todos os nossos potenciais que estão latentes em nós, no nosso espírito. Então, ser homem ou ser mulher é apenas mais uma condição, como eu disse. Então, como ser rico ou ser pobre, ser bonito ou ser feio, ser saudável ou doente. Então, é uma condição a que a gente se submete para determinados aprendizados aqui na Terra. Agora, o problema é que nós não entendemos isso ainda. Tanto homens quanto mulheres, a gente acaba sabendo que tem as diferenças, lutando para acabar com essas desigualdades, mas a gente não entende o porquê delas. E o que acontece? Como a gente não entende o porquê, a gente acaba deturpando tudo. Então, a gente usa aquilo que temos como vantagem, a gente usa para se sobrepor ao outro. Então, foi isso que aconteceu ao longo de toda a história. O homem, como era mais forte, o que ele fez? Ele se sobrepôs à mulher. Então, a mulher ocupou sempre, ao longo de toda a história, se a gente for ver, ao longo de toda a história, a mulher ocupou um papel secundário, para não dizer nulo. E continua em muitos aspectos, em muitos lugares, ainda assim. Em muitos países, né? Então, a gente vê que esse papel secundário foi em virtude dessa força que o homem tinha, porque isso denotava a ele poder. Então, a mulher era uma propriedade do homem. Ela não tinha direito algum, ela não tinha direito a manifestar o que ela pensava. Primeiro tinha que obedecer ao pai, depois ao marido. Né? Exatamente. E depois aos filhos. Então, é um processo que a mulher não tinha voz. Se nós pegarmos as conquistas que as mulheres tiveram pelos seus direitos, elas são muito recentes dentro da história da humanidade. Coisas que para a gente hoje parecem muito óbvias, que a gente não imagina que isso, uma sociedade sem isso, é muito recente. Então, se o senhor pegar o direito ao voto, a gente não imagina hoje uma mulher que não possa votar, que não possa escolher um governante. Mas esse direito foi nos dado em 1932. Nossa. Então, 70 anos só. Os países reconheceram o direito ao voto feminino
praticamente os países ocidentais nas 3 primeiras décadas do século passado. Os Estados Unidos foi em 1920. Então isso é muito recente. O direito a trabalhar fora, que até hoje as mulheres lutam por isso. Nós conquistamos esse direito. Há alguns dias atrás, acabou de passar uma novelinha que estava passando às 6 da tarde, que ela mostrava bem esse momento do Brasil, o ano de 1910. Algumas partes da novela eu assisti. As mulheres lutando pelo direito de trabalhar fora. Uma das personagens era escritora, mas ela não podia assinar, porque os homens nem leriam. Então, jornal nenhum publicaria os artigos dela, porque ela era uma mulher, ela tinha que assinar como um homem. Então, quando que as mulheres conquistaram esse direito a trabalhar fora? Por volta da Primeira Guerra. 1914, a Primeira Grande Guerra Mundial, os homens foram para a guerra e as mulheres foram obrigadas a tomar os seus lugares nas indústrias, no comércio. Por extrema necessidade. Então, quando aconteceu isso, foi meio que um processo irreversível, porque daí a mulher mostrou que tinha capacidade, que tinha competência. Hoje a gente diz, né, que a gente faz tudo que o homem faz, mas de salto alto. É verdade. Então, ela conquistou esse direito e daí ela não voltou mais atrás. Ela foi à luta. Participar de Jogos Olímpicos. A gente imagina assistir uma Olimpíada hoje sem a presença de mulheres. A primeira Olimpíada que as mulheres puderam participar foi em 1924. Então, tudo isso é muito recente. Nós temos um século de conquistas. Agora, a gente olha dessa forma, então pensa assim, a mulher foi sempre vítima do homem durante toda a história. Não é bem assim. Por quê? Porque as mulheres também se valeram das armas que tinham para manipular. Muitas vezes as mulheres se valeram da sua beleza, da sua sensibilidade mais aguçada, da sua percepção da natureza humana mais aguçada. Para quê? Para manipular os homens, para atrair, para seduzir, para conseguir o que queriam. E também há muitos séculos atrás houve mulheres poderosas também, Cleópatra, por exemplo. Exatamente, né? Que se valia muito de todos esses talentos que tinha. Então a gente vê que a mulher não foi só vítima dentro de todo esse processo. Ela meio que usou as armas que tinha. E as mulheres não gostam de ouvir isso. Eu acho que é até bom uma mulher falando isso, porque realmente as feministas não gostam dessa ideia. Mas eu estou dizendo isso para mostrar que realmente, tanto homens quanto mulheres, nós não entendemos bem o nosso papel. A gente não entendeu ainda que a gente está aqui, todos juntos, para sermos irmãos. Todos temos que evoluir, que crescer, temos condição disso. Né? Então a gente meio que se vê nessa disputa para um se sobrepor ao outro, um usar o outro. Esse domínio que um exerce sobre o outro muda o contexto, muda a época, mas a gente vê que a história se repete. Porque os personagens, na verdade, somos nós mesmos, que a gente traz isso. Né? Somos nós, espíritos, que estamos aqui evoluindo, reencarnando, e não aprendemos. O espírito... Não, já pode colocar. O espírito que vem várias vezes como... reencarna várias vezes como mulher, por exemplo. Ele vindo na próxima um homem, ele tem alguma dificuldade, será? Provavelmente, porque todos os valores femininos estarão mais aguçados. Mais aguçados. Então, e vice-versa. Exatamente. Agora, precisamos de todos os valores. Um dia seremos criaturas plenas, mas por enquanto precisamos uns dos outros. E quem que veio primeiramente nos lembrar isso na história? Jesus. Se pegarmos a vida de Jesus, o evangelho que nos narra todas as histórias de Jesus, nós vemos que a mulher sempre nunca ocupou um papel à margem. E pelos costumes, né? Ali são 12 homens, né? Mas é evidente que tinha mulher ali que era. Não, mas 12 homens, também, mas se a gente for ver bem, as maiores tarefas tinha do apóstolo ali também, é que não quiseram colocar. Mas então, Jesus colocou 12 homens ao lado dele. Mas a quem foi confiada a tarefa da educação do Cristo? A uma mulher. Para quem que ele apareceu primeiro, né? Então, se a gente for ver os momentos mais singelos da vida do Cristo,
foram protagonizados por mulheres. Então, Jesus sempre deixou bem claro que a mulher não estava à margem. Ela tinha que estar do lado. Depois, quando reviveu, depois da sua morte, para quem ele apareceu primeiro? Maria Madalena. Ao pé da cruz, quem estava lá? Mulheres. Então, os apóstolos abandonaram, meio que se distanciaram. Mas as mulheres estavam lá. Aquele quadro famoso da Santa Ceia, eu tenho certeza, né? Que devido aos costumes, né? Que colocaram, mas era uma sociedade, presente uma ali. sociedade muito machista. Então, uma mulher naquela época, pega em adultério, era apedrejada em praça pública. Jesus, eu acho uma das passagens mais significativas do Evangelho isso, porque ele fez, porque não cabe só no caso de ser uma mulher ou ser um homem, mas o exemplo que ele deu, porque quando trouxeram a mulher adúltera para Jesus, disseram para ele, e agora, mata ou não mata? Ela foi pega em adultério, a lei manda apedrejar. Então eles puseram meio que Jesus na parede. Se ele disser que mata, ele está contrariando tudo que ele ensinou. Se ele disser para não matar, ele está indo contra a lei. Contra a lei local. A lei instituída na época. Então, o que Jesus vai fazer? E Jesus foi muito eloquente no que fez. Ele diz, mata, mas joga a primeira pedra quem nunca pecou. Então, se a gente ouvir, se a gente prestar atenção, isso é uma lição para a gente aplicar na nossa vida a todo instante. Porque a gente tem muito... a gente gosta muito de apontar o dedo, né? Então, isso é muito eloquente. Agora, Jesus deixou essas lições. E o Espiritismo, a doutrina espírita, veio reviver tudo isso. Porque, o senhor vê, a doutrina espírita foi colocada, para quem talvez não tenha esse conhecimento, a doutrina foi colocada em o Livro dos Espíritos, a primeira edição saiu em 1857, ou seja, 50 anos, meio século praticamente antes dos primeiros movimentos feministas começarem a ser articulados. Então, num contexto que a mulher ainda era um papel secundário. A espiritualidade vem e fala o quê? A espiritualidade vem e coloca nessas questões que Deus dotou ao homem e à mulher com a inteligência do bem e do mal, a fim de progredirem. Ou seja, estamos aqui para a mesma coisa. Com certeza. Né? Então não é um melhor que o outro. E ela coloca mais a espiritualidade. Ela diz o seguinte, que a inferioridade na sociedade que a mulher sempre teve é resultado do abuso dos homens. Então o homem se valeu da sua força para inferiorizar a mulher. E ele fala o seguinte, a espiritualidade coloca o seguinte, somente entre espíritos pouco adiantados é que força significa direito. Então veja como isso é interessante. É só onde em pessoa que não tem inteligência, ainda não tem capacidade suficiente ainda para entender, vai achar que o mais forte tem mais direito. E o homem usou dessa força para se sobrepor. Agora, nós estamos passando por um outro estágio. Nós estamos entrando num outro estágio. Durante muito tempo ocupamos isso e o homem se sobrepôs. Todos éramos ainda espíritos pouco evoluídos. Mas a gente está no processo de evolução. Então a espiritualidade vem e completa o seguinte. O homem fez sim homens e mulheres. Deus fez sim homens e mulheres diferentes. Mas para que a mulher entendesse que ela também tem um papel a desempenhar. A fragilidade, a sensibilidade, a fraqueza, entre aspas, se destinam a cumprir alguma tarefa aqui na Terra. Não por acaso. Deus não faz nada despropositalmente. Então não falta um propósito nisso. Existe um propósito para o fato de sermos diferentes. E qual que é esse? Porque a gente se perde. É a velha questão do começo. A gente não entende, então o homem se vale da força, a mulher ou fica subjugada, ou ela faz, muitas vezes, o que acabou fazendo. Nessa luta pelos direitos, porque era justo que ela lutasse por direitos, ela acabou meio que se perdendo. Ela acabou buscando não igualdade de direitos,
mas ela acabou buscando igualdade com o homem. Porque é interessante esse ponto. A espiritualidade não coloca no capítulo, Kardec não coloca igualdade entre o homem e a mulher. Não, ele coloca igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Porque se a gente buscar, se as mulheres buscarem ser igual aos homens, elas não vão conseguir nunca. Kardec, em 1857. Exatamente. Elas não vão conseguir nunca serem iguais. Mesmo porque, se elas buscarem ser igual, elas vão implicitamente estar admitindo que são menos. E não somos menos. Né? A gente é diferente. Por que que é diferente? Aí que tá. É isso que a gente precisa refletir. Por que somos diferentes? Então precisamos parar e pensar por que somos diferentes. E dá para dizer, homem é razão, mulher é emoção. Dá para dizer o que é mais importante? Fica difícil, realmente. Eu penso, seria essa diferença, o principal motivo, né, lógico, de Deus seria a maternidade? Exatamente. Deus preparou a mulher e a maternidade, se a gente for ver, é uma das tarefas mais sublimes da vida. A oportunidade de gerar um outro filho, e não só isso, porque eu acho que a maternidade não se resume a gerar uma criança. A maternidade, ela se estende, ela é maior que tudo isso. Ela se destina também a educar uma alma. Olha a importância dela. Então, tanto é que Chico Xavier disse certa vez, a maternidade é um segredo entre a mulher e Deus. Chico Xavier disse isso. Tal a importância, porque a maternidade confere à mulher o poder de entrar em contatos com sentimentos que só essa função oferece. Mesmo que a gente não tenha gerado um filho, quando a gente se liga a um filho para educá-lo, para encaminhá-lo, essa ligação é tão forte que estabelece vínculos que nada no mundo nos proporciona. E a mulher meio que nessa busca por mostrar que ela tem capacidade, que ela tem que ter direitos, que ela tem competência, ela meio que colocou isso tudo de lado. Ela está delegando cada vez mais cedo a outras pessoas essa tarefa. Muito trabalho, muita atividade fora de casa. Né? Porque se a gente parar para pensar, a doutrina coloca para nós, o que é mais importante? A razão ou a emoção na vida? Depende da situação. Tem hora que a razão precisa nos conduzir. Mas tem hora que a gente precisa ser acolhido. A gente precisa ser consolado. Não é? Né? Isso, homens e mulheres. Crianças, então, nem dizer. Então, quem que está apto para realizar melhor essa tarefa de acolhimento, de aconchego, se não a mulher? De entendimento, de compreensão. Porque a sensibilidade da mulher, ela visa isso. Fazer com que a gente entenda melhor os dramas humanos. Que a gente entenda melhor o que a criatura precisa. Né? Que a gente estabeleça uma empatia maior com as criaturas. E a mulher meio que está subestimando isso. Ela quer provar que é capaz de trabalhar. Justo, não vou dizer que não seja justo, mas a gente não pode tirar o foco dessa questão. Existe um propósito para nós aqui na vida. O que é importante mais numa casa? As paredes ou o teto? O alicerce. Nada. A gente não dá para dizer um ou outro, porque o teto não se sustenta sem as paredes. Né? E as paredes, finalidade alguma, tem sem o teto. Então, no nosso lar, no livro Nosso Lar, tem uma passagem belíssima que André Luiz coloca, que quando ele foi acolhido lá por uma família do Lísias, que ficou encarregado de orientá-lo ali naquele primeiro momento, ele foi acolhido na casa do Lísias. E ele entrou em contato com a mãe dele. E ele via que ela saía para trabalhar. Então ele observou e ele perguntou, ele falou, mas o lar aqui é uma cópia, então, do que existe na Terra? Ela disse, não. Na verdade, a Terra lá tá atrasado. Aqui está atrasado. Aqui que tenta, né, copiar os modelos que prevalecem aqui no plano espiritual. E ela coloca uma imagem que a gente até tentar reproduzir o que ela fala, a gente empobrece, porque é muito rico o livro. Eu aconselharia todos que não leram a ler, porque é muito bonito. Ela coloca que quando ela voltou para a espiritualidade, ela teve contato com um orientador. E esse orientador falou
sobre a importância do lar, sobre o papel da mulher e do homem dentro do lar. E ele, como era um bom matemático, ele usou a analogia de um vértice, de um ângulo reto, dizendo que a linha vertical seria representaria o sentimento feminino em busca da força criadora da vida. A linha horizontal representaria o sentimento feminino, ligado mais às realizações do progresso comum. O vértice, então, dessas duas linhas, o vértice seria o lar, o encontro do homem e da mulher, seria o vértice sagrado. O lar onde os dois se encontram para evoluírem juntos. Mas o que a gente vê? A gente vê isso muito pouco nas famílias. Porque, na verdade, o que a gente vê na maioria das famílias, na maioria dos lares, é um desencontro de aspirações, de busca. A gente vê que os casais hoje carecem muito de respeito, de um saber o que o outro sente, o que o outro pensa, de cumplicidade. Então, em virtude disso, esse vínculo sagrado, esse vértice sagrado no plano da evolução da vida, ele meio que se perde. Então, ela coloca uma frase belíssima, colocando que a mulher não pode achar que ela está ali para ser inferiorizada, subjugada. Mas ela tem o seu papel também, nessa parte maternal, nessa parte de acolher, de entender, de compreender. Então, ela compara, ela diz que a mulher e o homem podem ser comparados ao rio e à fonte. Como que se sustenta o rio sem a água da fonte? E como se espalha a água da fonte sem o leito do rio? Então, um depende do outro. Um só vai conseguir desenvolver plenamente se o outro estiver ao lado ajudando. Tanto mulher quanto homem. Mas, infelizmente, o que a gente tem visto na sociedade é que a mulher buscou, sim, muito por direitos. Alguns totalmente justos, né? Alguns faltam ainda serem alcançados. A mulher hoje ainda ela não tem, a gente sabe que ela não tem a mesma remuneração que o homem, ela não tem o mesmo reconhecimento Mas que o é homem. assim ainda, mesmo às vezes eu ouço noticiários nesse sentido, eu penso, não sei, eu tenho para mim que já está igual já. Será que não? É igualdade em faixa salarial? Engraçado, eu li outro dia um depoimento de uma artista e eu falei, olha só, numa área que envolve tanta sensibilidade como a música, o relato de uma jovem, ela tinha um nome, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas ela tinha um nome, ela tocava trombone. E ela fez inscrição no ano de 1980 para participar de uma seleção em mais de 11 orquestras na Europa. E ela foi chamada para a orquestra de Munique para se apresentar, para ver se ela poderia ser selecionada para a vaga que existia na orquestra. Ela já percebeu uma coisa, que ela estava sendo chamada, quando veio a carta. Porque o nome dela, ele tanto poderia ser feminino como masculino. E na carta estava, prezado senhor. Então ela já percebeu que estavam fazendo uma confusão. Mas ela foi. Ela foi, e no dia da seleção, as seleções eram feitas, o grupo da orquestra ficava a postos, selecionando o pessoal, e o pessoal se apresentava. Mas nesse dia, iria se apresentar o filho de um membro da orquestra. Então, para que não ocorresse nenhum privilégio, né, para que as pessoas não fossem, às vezes, quisessem dar a vaga para aquela pessoa que eles já conheciam, eles resolveram fazer uma audição com uma tela, sem ver quem estava tocando, somente ouvindo. Quando ela começou a tocar, ninguém sabia que era uma mulher. Quando ela começou a tocar trombone, que é um instrumento que requer vigor, força, fôlego, o regente da orquestra imediatamente falou, é esse o artista que nós precisamos. E ela foi selecionada, ela ganhou a vaga. Só que a hora que viram que era uma mulher, foi uma decepção. Ela ficou algum tempo na orquestra, ocupando o papel ocupando a vaga do primeiro trombone, mas
Daí pouco tempo vieram com a desculpa que precisaria algumas peças precisariam de mais força, ela não teria, a mulher não daria conta. Rebaixaram ela para a segunda. Ela entrou na justiça, ela foi provar, ela precisou lutar para conseguir a vaga de volta, porque ela quis mostrar que ela tinha competência. Eles estavam alegando que ela não podia? Não, ela podia. O que eu não posso? Mostro que eu não posso. E ela mostrou que podia, voltou, mas voltou com uma remuneração menor. Então, essa luta, isso é recente, isso é final do século passado. Né? Então, a gente vê que em alguns setores existe sim. Mas, por outro lado, a gente vê o que a mulher tem feito com os direitos e com a liberdade que ela tanto buscou. Porque a pergunta que eu acho que no momento agora que a sociedade conquistou várias coisas, está na hora de dar o passo seguinte. É parar e se perguntar o que temos feito. Do direito ao trabalho, nós temos usufruído dele, mas deixando de lado as obrigações dentro do lar. Passando para terceiros, que muitas vezes não estão comprometidos com a educação dos filhos. A gente delega a uma babá, a uma empregada, a uma escola. Acontece casos de maus tratos, né? Agressão, né? Pessoas que muitas vezes não estão preparadas e não estão envolvidas emocionalmente. Né? E a gente sabe, a doutrina nos possibilita saber que a reencarnação se processa até os 7 anos. Ela se completa aos 7 anos. Não por acaso, a natureza nos fez dependentes de nossos pais por 7 anos, para que a gente mantivesse o contato. Né? Então, é muito interessante isso. Por que o filho depende tanto da mãe, ao passo que tem alguns animais que em poucos dias já são independentes? É porque precisa ficar do lado, eles precisam compartilhar experiências para evoluir, para crescer, para adquirir tudo aquilo que pode desenvolver. Então, a gente precisava parar e repensar, mas o que temos feito desse direito? Transferido para terceiros a nossa obrigação? Então, é hora de pensar. Conquistamos o direito, mas e os deveres? E o direito, inclusive, a própria lei, né, a lei trabalhista está melhorando. Estão passando aí para 6 meses, né, a licença maternidade. Mas né? muitas mulheres não querem nem saber. E muitos casais estão optando até por não ter filhos. Né? Então, daí a mulher conquistou o direito a fazer com o corpo dela o que ela bem entender. A mulher pleiteia agora o direito ao aborto. Eu tenho o direito a fazer com o meu corpo o que eu bem entendo. Uma liberdade que ela está procurando nessa liberdade se igualar ao homem. Nós temos que nos perguntar, por que Deus nos fez tão ligados ao feto? Por que o homem não tem essa ligação? Então tem um propósito. A criação divina, como eu disse, não é sem propósito. Deus não faz ao acaso. Né? Se fôssemos todos iguais, não precisaríamos uns dos outros. Então seria interessante que a mulher pensasse mais o que a gente tem feito com essa liberdade que a gente conquistou. Liberdade a usar o corpo. A gente tem procurado se igualar ao homem na maneira como ele vê o sexo e a família. Totalmente descompromissado, totalmente sem comprometimento, sem responsabilidade, de uma maneira vulgar, de uma maneira que não envolve sentimento, porque a ligação hoje dos casais são assim. Não envolve mais sentimento, não envolve responsabilidade. Né? Então nós estamos voltando, aproveitando tudo isso que já conquistamos. Qualquer contratempo, separação, né? Para voltar ao reino animal. Quando éramos só animais, que não envolvia também, porque uma relação entre os animais, ela não envolve sentimento, não envolve ligação, não envolve comprometimento. Então, a gente está voltando, a gente está retrocedendo. Então, a gente tem que parar. O que nós temos feito com esse poder que a mulher tem de persuasão, de sensibilidade, para educar, com essa eloquência que é própria da mulher, porque quando a mulher quer, ela convence, sim. Esse poder, o que a gente tem feito para educar nossos filhos? A gente tem visto crianças cada vez mais cedo sendo sexualizadas, repetindo gestos, danças, que elas nem entendem ainda. Meninas ainda se maquiando, requebrando de uma forma totalmente pejorativa, vulgar, degradante. É isso que a mulher tem feito da liberdade que conquistou?
porque nós temos responsabilidades, né? Então eu acho assim, usar tudo que a gente foi conquistado, mas usar de uma maneira que nos eleve. A gente pega a letra de música hoje na rádio, é muito triste. As letras estão absurdamente depreciativas com relação à A mulher. melhor música do ano lá no Faustão, o Camaro Amarelo. Então, totalmente. Olha o que essa letra coloca. Que a mulher olha para o homem a partir de um bem material que ele tem. Então, a mulher está sendo colocada na mídia. Corpo de mulher nua é usado para vender desde comida, bebida, cigarro, carro, tudo. Fora totalmente do propósito, né? Então, a mulher conquistou o direito à nudez para quê? Para usá-la dessa forma. A mulher, criancinha, menininha, hoje que quer ser mulher melancia quando crescer. Né? Então, a gente precisava parar um pouquinho e repensar no nosso papel, que Deus tem sim um propósito para nós, e que a gente, então, eu acho que esse mês devia servir mais do que para homenagear, para que a gente refletisse um pouquinho que esse papel da mulher é fundamental nos destinos da humanidade. Porque se tem alguém que tem o poder de mudar o rumo da história, é a mulher. E quem educa a primeira vez, no começo, é a mulher. Está nas mãos das mulheres mudar o destino do mundo. Basta a gente querer. Basta, a gente vai conseguir fazer homens mais sensíveis, a gente vai conseguir fazer criaturas que nos respeitem mais, se a gente souber que a gente tem que colocar isso de uma maneira, a gente tem que se dar o respeito primeiro. Né? Então, eu acho que essa homenagem seria interessante a gente aprofundar essa percepção do papel da mulher no mundo. No mundo, você está tratando de mundo, né, muito mais complicado, né? Inclusive, eu falei no início desse bate-papo sobre o Papa, né? Mudanças, creio eu, que surgirão aí com esse papo. Por exemplo, né, a sociedade no mundo inteiro, não é só o Brasil não, estava cobrando muito isso, né? Mudanças, por exemplo, até hoje, né, a mulher não existe sacerdote, né, da Igreja Católica, mulher. E ele já disse, né? que é contra. Não existe bispo, não existe papa, muito menos, Exatamente. né? Ele já disse que é contra. Ele já disse, porque ele ainda é tradicional nessa parte. Então, eu acho que o mundo está clamando por mudanças. Né? E o padre poder casar, né? Poder, né, ter filhos. Exatamente, são conceitos que precisam ser repensados. Né? Porque a sociedade... Porque não adianta a gente dizer que professa uma crença, mas não concorda com aquilo que ela prega. Porque muito acontece isso com muitas religiões e com muitas crenças. Não tem como eu ser espírita, me dizer espírita, se eu não acreditar em reencarnação. Né? Eu tenho que acreditar que a vida é maior que esse espaço que a gente passa aqui na Terra. Então, é uma condição sine qua non para que eu me diga espírita. E da mesma forma as outras religiões. E o que a gente vê são fiéis que professam uma crença, mas que não concordam com isso. Não concordo em nada. Com aquilo que ela traz. Então, precisa mudança, sim. Precisa de mudança, sim. A gente observa nas entrevistas mulheres, né, de modo geral, né, as pessoas em relação à Igreja Católica contra que não pode tomar pílulas anticoncepcional, contra o uso do preservativo, contra o uso do preservativo, contra o padre poder se casar, né, contra várias coisas que hoje em dia já é inadmissível, né? Proibições que acabam gerando tudo o que está acontecendo nos bastidores da igreja, né? Os escândalos, porque o que está gerando é isso. Aí pergunta, que você é? Eu sou católico, mas discorda de tudo. Mas né? a gente as pesquisas mostram isso. Nós somos a e maior acreditam nação na católica. Exatamente. E acreditam na reencarnação. Só que se perguntar, 80% da população acredita em reencarnação. A Igreja Católica é contra a reencarnação. Os evangélicos também, né? E são religiões que crescem, mas todo mundo acredita em reencarnação. Todo mundo adora um filme que aborda esse tema, uma novela que traz isso. Com certeza. É isso. Bom, então eu vou pedir para que faça a prece de encerramento, tá, do nosso programa. Eu quero agradecer, né, a presença do Lucília Antônio Ziroldo Batagelo. Ziroldo Antônio. Eu inverti no começo, né? Depois eu fiquei meio em dúvida. Conversando aqui, eu fiquei meio em dúvida. Então, Lucília Ziroldo Antônio Batagelo, muito obrigado pela presença, pela participação. E eu deixo então os microfones para que
faça as suas despedidas dos nossos ouvintes, né, do público da internet, e a prece de encerramento. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho sobre esse tema, que eu acho um tema muito pertinente, apesar de saber que muitas mulheres não gostam dessa abordagem. Certa vez eu abordei esse tema na instituição Nosso Lar, e algumas mulheres me procuraram depois, falando, você pegou muito leve com os homens, você tinha que ter pego mais pesado. Né? E eu acho que não, eu acho que nós não podemos, esse partidarismo que a gente adota em tudo na vida, precisa deixar de existir. Jesus veio aqui para pregar isso. Não existe mais essa coisa de sermos negros, brancos, homens, mulheres, ricos, pobres. Nós somos espíritos, né? Nós somos aqui irmãos que querem e precisam, estão aqui para evoluir. Então que a gente pense um pouquinho nisso e passe a olhar para o semelhante como Jesus olhava, né? Com igualdade de direitos, de percepções, de desejos, de necessidades, porque é isso que a gente é. O que todo ser humano quer? Ser feliz, independente de ser homem, ser mulher. Então, o que todo ser humano precisa? Crescer, evoluir, independente de ser homem, ser mulher, ser bonito, ser feio. Né? Então, que a gente possa se olhar mais como semelhante, como irmão que é, e que Deus nos ajude. Muito bem. Vamos à prece, então? Voltemos então o nosso pensamento a Deus para rogarmos a Jesus que Ele permita que os benfeitores espirituais ligados ao bem, a espiritualidade maior, possa estar ao nosso lado em todos os momentos de nossas vidas, nos amparando, nos protegendo, nos fortalecendo, porque sabemos o quanto ainda somos frágeis e necessitados. Que essa espiritualidade maior possa estar sempre presente em nossas vidas, mas que possamos, através de nossas buscas, de nossos desejos, de nossas atitudes, fazermos jus a essa companhia maior. Agradecemos pela vida que temos, pelas oportunidades infinitas de aprendizado e crescimento que todo dia a criação nos possibilita, e encerramos esse momento de prece dando graças a Deus. Assim seja.